Opa, bom dia. Eu sou o Márcio Almada. Tenho algumas contribuições no internals do PHP e alguma atividade na comunidade FOSS. Ajuda a manter o PHP Bril. Mas hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais fora da caixa, que o pessoal do PHP Experience fez esse convite. E eu achei muito legal essa ideia de pegar uma trilha de hacking para falar de assuntos pouco convencionais. Antes, eu queria recomendar que que a comunidade participe um pouco mais do internals do PHP, visitando o externals.io, que é uma página que extrai a mailing list do PHP e coloca numa página externa para que vocês consigam acompanhar as discussões sem precisar se inscrever na lista de e-mail, sem precisar necessariamente participar ativamente da discussão, mas pelo menos serem observadores e, quem sabe, se interessarem e entrarem mais a fundo no processo de internals do PHP. Como eu falei, o tema hoje é uma grande provocação. A gente vai falar sobre PHP e reflexões sobre linguagens autoextensíveis. Obrigado. E aí a gente começa definindo primeiro o que são linguagens autoextensíveis. Desde os primórdios de quando a gente começou a se preocupar com a ergonomia das linguagens de programação, pensando nos desenvolvedores, surgiu um movimento por volta de 1960 que pretendia tornar as linguagens de programação customizáveis, ou seja, eu poderia estender uma determinada linguagem para as minhas necessidades. Só que esse movimento ele teve um pico por volta de 1970 e alguma coisa, e 1975 foi um movimento que acabou sendo marginalizado, muito porque por questões técnicas a gente ainda não conhecia muito bem as técnicas de como fazer linguagens de programação com extensões. E aí, em 1975, o Thomas Standish fez uma publicação muito sucinta de 4 páginas, eu recomendo até que vocês leiam. Vai estar nas fontes no final dos slides. Ele fez praticamente um post-mortem desse movimento de linguagens extensíveis. E nesse post-mortem ele colocou uma definição do que é linguagem extensível. Uma linguagem de programação extensível é a linguagem que permite que os usuários dessa linguagem criem novos constructs nessa linguagem ou modifiquem a maneira com que essa linguagem é executada, de alguma maneira. Só que ele não parou nessa definição ampla. Ele também catalogou como as linguagens até aquela época vinham sendo tornadas extensíveis. E aí ele resumiu o que aconteceu nessa década, nessa publicação, e catalogou brevemente tipos de extensibilidade das linguagens de programação. O primeiro tipo de extensibilidade que ele catalogou, que é o mais amplo, mas a gente vai ver só a superfície de cada coisa, foi a paráfrase, ou paraphrase. Repare que nem termos próprios existiam para descrever a linguagem de programação. Não existiam termos próprios. Então, ele importou termos da linguística, de teoria da tradução, e ele definiu a paráfrase como o tipo de extensão de linguagem em que eu como usuário dessa linguagem, uso recursos que eu já tenho nessa linguagem para atingir um determinado nível de customização. Um exemplo que é o mais pervasivo que a gente tem no PHP são as anotações em docblocks, que o Doctrine usa.
Por que ele importou o termo paráfrase? A gente usa paráfrase quando a gente vai expressar uma mesma ideia com outras palavras. No caso, paráfrase, com relação à linguagem de programação, seria usar uma forma alternativa de expressar algo que poderia ser escrito de outra maneira. A gente tem, por exemplo, camadas de mapeamento objeto relacional que não usam docblocks para fazer mapeamento de nada. Você passa uma rede de configurações, você passa algo que já está disponível na linguagem. Você não faz reflexão para fazer esse tipo de configuração. Ele também classificou um outro tipo de extensibilidade como orthophrase. Não existe tradução para o português. Mas isso vem de ortogonal, que quer dizer o tipo de extensão de linguagem que não pode ser escrito na própria linguagem hospedeira. Exemplo, o PHP não é capaz de manipular memória de um jeito que nem C pode fazer. Mas, nem por isso, o PHP vai ficar sem recursos para fazer determinadas manipulações. Eu encontrei no core do PHP, ou melhor, na extensão do PHP, uma extensão chamada shmop, que é uma extensão escrita em C, que permite que o PHP escreva e crie segmentos de memória compartilhado entre processos. Não sei se alguém já usou essa extensão. A ideia dela é muito simples. Eu tenho um API pequeno, onde eu passo um endereçamento de memória. Eu coloquei aqui um endereço arbitrário. Tem uma permissão. No caso, se eu quero permissão de escrita ou de leitura, o C significa que eu posso fazer qualquer coisa. E uma permissão Yoctal, que é a permissão Unix, todo mundo conhece. E quantos bytes eu quero alocar, quantos bytes eu quero que esse segmento de memória tenha para que eu possa compartilhar informação entre um processo e outro. E aí tem uma API para escrever dentro desse segmento de memória, no caso aqui ele está escrevendo Hello World. E um outro processo pode abrir o mesmo ponto arbitrário de segmento de memória, com permissão de leitura, por exemplo, com as mesmas permissões e dando o tamanho, que ele só quer ler 13 bytes, e executar o shmop read, e aí essa mensagem aqui vai conter o Hello World. Então você pode ter dois processos se comunicando através de um segmento de memória. Isso seria impossível de fazer só com PHP. Então entra aí o conceito de extensão ortogonal. Um outro conceito de extensibilidade que o Thomas catalogou foi a metáfrase, ou metaphrase, usando a palavra original dele. Isso aqui foi uma tradução livre, tá? Não necessariamente vai ser exatamente isso. Fiz uma tradução meio literal. Na metáfrase, o que o Thomas catalogou foi o seguinte: algumas linguagens, exemplo, linguagens que têm overloading de operador, te permitem que você mude a semântica de coisas que já existem. Um exemplo, eu não encontrei nada vigente assim no PHP hoje, mas eu encontrei um RFC da Sarah Goleman sobre overloading de operadores, em que eu seria capaz de mudar o comportamento de operadores, por exemplo, o operador de adição, implementando um método mágico com o nome desse operador. Então aqui eu tenho uma classe que guarda uma determinada propriedade que é um integer, e aqui eu fiz o overloading desse operador de adição, e toda vez que esse objeto estiver no contexto de uma expressão de adição, esse método vai ser invocado. Então, no caso, esse método foi invocado como esse objeto foi implementado como um objeto imutável quando eu somo dois objetos do tipo wallet, ele produz um novo wallet com a soma dos créditos.
No caso, eu teria um wallet com valor 40 e outro com valor 2. O wallet C, que seria o produto desses dois, teria o valor 42. A gente ainda não tem esse recurso no PHP, isso aqui ainda nem foi para votação. Tá, o RFC está lá encostado em draft já tem uns meses. Isso acontece muito, a gente vai ver ao longo da apresentação. Mas isso seria, então, uma extensão do tipo metáforas. E algumas linguagens, como, por exemplo, o Haskell, já tem isso meio que pilhas inclusas dentro da linguagem. No caso do PHP, existe uma coisa engraçada. Se você escreve uma classe em C e expõe ela, você pode fazer overloading de operador. Mas se você escreve a classe em PHP, como userland mesmo, você não tem direito a overloading de operador. Teria com esse RFC da Sarah Goleman. Dito isso, feita essa classificação, e eu prometo que é só o que a gente vai ver. Na verdade, não é só isso que a gente vai ver de teoria, mas tem praticamente só isso. A gente vai definir o nosso escopo de extensão de linguagem aqui na paráfrase. Porque, no geral, para o ecossistema do PHP, extensões do tipo ortogonal e de metáforas, isso só dá para fazer com API de baixo nível, em C, usando o API de extensões da Zend Engine. A provocação é essa daqui. Se fosse possível criar extensões sintáticas no PHP com PHP. Isso tem várias implicações. Um tempo atrás eu joguei no GitHub um projetinho chamado Yay, depois de eu ter participado com alguns RFCs no processo de internos do PHP e fiquei um pouco frustrado com a dificuldade que a gente tem, às vezes, de colocar coisas simples dentro da linguagem. Isso tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas eu imaginei, será que muitos dos RFCs que a gente tem, que estão encostados ali nos internos e que muita gente da comunidade quer, não poderia ser distribuído em PHP e implementado em PHP? Qual é o objetivo desse projeto, o Yay? A ideia é possibilitar extensões sintáticas através de macros, no caso, açúcar sintático, a incorporação de outras linguagens dentro do PHP ou de dialetos dentro do PHP, e criação de linguagens de domínio específico, os DSLs. É estranho falar isso para uma comunidade de PHP, porque a gente não tem muito essa cultura de DSL. Mesmo a gente usando um DSL dentro de um framework, geralmente a gente não reconhece aquilo como um DSL. E aí quando a gente fala de DSL, nossa, mas você vai fazer tudo isso só para atingir o objetivo tal, quando na verdade a comunidade já está usando diversos tipos de DSL e nem percebe. A arquitetura interna do Yay usa parser combinators, a gente vai entender por que mais tarde. E justamente por usar parser combinators e um operador um parser que não é sensível, que é sensível ao contexto, a gente vai tentar atingir interoperabilidade entre macros e tolerância a erros quando for necessário. E a implicação principal disso é que seria possível distribuir features do PHP através de pacotes do Composer. Aqui vai só um breve resumo de como funciona o PHP. Eu acho que todo mundo que está na trilha de hacking já deve saber como funciona a engine por dentro, mas é bom dar uma recapitulada rápida. Primeiro, a engine do PHP recebe um source, ela faz lá um pré-processamento, depois esse source passa por um processo de tokenização, depois entra o parser, que vai dar sentido a esses tokens e vai agrupar ele numa árvore de sintaxe abstrata. Essa árvore de sintaxe abstrata vai ser passada para o compilador, e aí a gente tem a execução e a transcompilação completa. O pré-processador, ele entra como um estrangeiro
no ecossistema. A linguagem não precisa conhecê-lo e talvez nenhum preprocessador precise conhecer a linguagem. Mas no caso do Yay, foi necessário o preprocessador ter algum conhecimento sobre a linguagem. Dentro do preprocessador, e isso a gente já vai ver na prática, existe uma fase interna de tokenização que é idêntica à tokenização do PHP. Ocorre a leitura das macros, a expansão das macros e o preprocessador retroalimenta a engine com o source modificado. Daí, a gente segue o fluxo normal de execução e a engine nem sabe o que aconteceu. A estrutura de uma macro, em resumo, seria o seguinte. Eu tenho um membro para declarar um parser e um membro para declarar a expansão dessa árvore de sintaxe abstrata que sai desse parser. E a macro ela vai atuar num stream de tokens e vai devolver um stream de tokens. A gente não vai entrar em detalhe nisso aqui, porque eu acho melhor explicar isso aqui no Live Code, mas existe um API de Parser Combinator que fica exposto dentro da DSL de macro do pré-processador. Live Coding. Já existe um RFC no PHP sobre short closures ou arrow functions. Eu não sei se vocês reconhecem essa funcionalidade de outra linguagem, que JavaScript tem, Python tem, todo mundo tem, menos o PHP. E por que o PHP não tem? Existem motivos com relação à limitação técnica e também problemas com discussões dentro dos internos que às vezes acabam nunca caminhando. A gente tem, acho que a terceira ou quarta encarnação desse RFC e ele nunca passa. Sempre precisa de 2/3 dos votos e é sempre 50% para um lado, sempre 50% por outro, e às vezes por motivos que eu consideraria até fúteis. Mas o que seriam as arrow functions? Bom, isso aqui é uma função, um closure normal do PHP, em que eu tenho a keyword function, eu tenho a lista de argumentos, e aqui é que entra o maior conflito que existe geralmente na hora de discutir isso nos internos, é que as funções ou os closures em PHP não capturam o escopo em que elas estão. A gente passa o escopo manualmente para dentro da função. Então eu preciso dizer para essa função que ela vai usar essa variável array, mesmo ela estando nesse contexto e mesmo ela sabendo que ela não possui a variável array e que ela poderia muito bem usar algum tipo de escopo lexical e apanhar esse array de fora. Mas existe um certo purismo dentro dos internals de não mudar isso, então não faz sentido a gente ter arrow functions no PHP, porque o PHP é assim e ele sempre será assim. O que já foi proposto? Já foram propostas várias versões dos arrow functions. Eu vou abrir aqui uma ideiazinha dentro do navegador e vou carregar um arquivo vazio só para exemplificar. A mesma pessoa, o Bob Waynand, já fez acho que 2 proposições só dele com relação a arrow functions. A primeira, ele propôs a seguinte sintaxe. Teria fn, a lista de argumentos aqui, teria o rocket, né, eu chamo de rocket esse token, e uma expressão qualquer. Isso seria um arrow function. Porém, da primeira vez que ele propôs, implicaram com isso aqui, com o fn. Por que tem que ter o fn?
por que eu preciso desse token aqui, e realmente eu fui olhar o patch e precisava. Por que precisava? Isso aqui já é uma expressão válida em PHP. Então, como seria possível o parser distinguir um arrow function dentro de um array ou uma chave que é uma expressão entre parênteses e uma variável num array associativo? Na verdade, deveria haver uma maneira de fazer isso com um parser do PHP. Só que o PHP usa um parser generator chamado Bison. Acho que o pessoal não ouviu o pessoal que estava lá em 1960 e começou a usar um parser context free para parsear uma linguagem que não é context free. E aí surgiu a necessidade de proporem os arrow functions com SFNzinho aí. E não passou. A outra tentativa, já um pouco mais desesperada, foi, então não vamos colocar o FN ali, vamos criar um operador novo para simbolizar o arrow function, que é a função com escopo lexical, que vai capturar tudo para mim, eu não vou precisar escrever aquele monte de código só para botar uma expressão dentro de uma função. Só que aí apelidaram isso aqui de operador esperma. Ou então a seta que nadava, o swimming arrow. E aí muita gente achou feio, porque nas outras linguagens é assim, por que a nossa não pode ser assim? Não passou também. E aí qual seria a ideia então de usar um pré-processador para ter o que não querem nos dar? Eu vou carregar aqui o meu exemplo de short closure. E aí a gente vai ver um short closure implementado em PHP e que não vai precisar dessas gambiarras de colocar um operador nadando e nem de um FN aqui no meio, porque ele suporta ambiguidade. Isso é bom, isso é ruim, mas nesse caso é bom. É irônico, mas um patch escrito em... eu sou ruim de cálculo, acho que tem 9 linhas aqui, funciona, e um patch em C, no Bison, com um parser generator, com um monte de gente discutindo, uma votação para ver se passa e se não passa, não funcionou. Vamos lá. Eu tenho aqui uma função normal e um closure normal, e eu vou comentar a sintaxe nova, tá? Vou comentar a macro também. E já eu explico como é que funciona a macro. Vou executar o código. Se tudo der certo, a gente vai ver... Consigo. Eu não posso aumentar muito, porque vai aparecer umas macros meio gigantes daqui a pouco. Executei o código, e o que eu vejo aqui é o resultado da expressão. No caso, eu tive que passar essas variáveis aqui para dentro do escopo da função de callback, porque o PHP é assim. E agora eu essas duas funções elas fazem a mesma coisa, então eu vou remover a função com o closure tradicional e vou deixar aqui a sintaxe nova. Claro que o meu editor vai reclamar, ele vai dizer que tem um erro de sintaxe, e se eu executar, eu vou ver o parse error. Isso aqui é importante a gente memorizar. Ele encontrou um token chamado T-double-arrow, que eu chamei de rocket ainda agora. Mas ele estava esperando um parênteses fechando. Ok, porque ele não sabe o que é um arrow function. Vou descomentar isso daqui e vou rodar o código de novo. Repara que agora
os arrow functions já existem na linguagem. Ou melhor, existem na fase de pré-processamento. Aqui, nesse quadrante que está escuro, a gente vê o source code que é expandido do source que foi aumentado. Então, reparem que aqui eu vou ter uma função, um closure normal, porém aqui eu tenho o short closure. Como é que funciona o DSL de macro? Nesse primeiro membro da macro, eu tenho um DSL para fazer captura de padrões dentro do source. No caso aqui eu trapaceei bastante. Eu não estou especificando quais os tokens podem ou não podem vir numa lista de argumentos. Eu simplesmente capturei uma camada inteira que estava entre parênteses, o T double arrow, que é o token, esse token, essa seta gordinha, né? E mais outra camada que seria o corpo da função. E por que eu não me preocupei em fazer uma macro super sofisticada, que valida tudo dentro da lista de argumentos, etc. Porque se alguém passar algo que não deve aqui, isso vai ser capturado, vai ser expandido, mas a própria engine vai reclamar mais tarde que houve um erro de sintaxe. Ali no caso, um unexpected t-string. Por curiosidade, o t-string é esse x aqui. O token t-string representa esse x. Ok. Então a gente consegue implementar arrow functions em PHP e consegue distribuir isso com um pacote do Composer em PHP. E aqui, acho que eu esqueci de mostrar antes, esse aqui já é a terceira encarnação do RFC. Esse ainda não foi para votação, provavelmente não vai passar. Por algum motivo que eu não lembro qual é, mas eu acho que não vai passar. Então a gente tem aqui uma tabela de coisas que a gente vai implementar, meio corrido, mas vai. Arrow functions, ok, consigo fazer com pré-processador. O Go, a linguagem Go, tem uma funcionalidade muito legal que chama defer, que é adiamento. Não sei se vocês já usaram, mas toda vez que eu executo um defer, eu estou empurrando uma instrução para uma pilha de instruções, e quando a função que abriga essa instrução que eu executei retornar, a pilha que eu fui juntando vai ser executada. Um exemplo em PHP. Eu tenho uma função aqui, copyFile, que recebe o caminho de um arquivo e um caminho de arquivo destino. E eu estou usando o fopen propositalmente, porque a gente sabe que quando a gente abre um arquivo com fopen, a gente precisa fechar ele depois. Se a gente não fechar, fica um file descriptor aberto, e se o servidor ficar rodando, vai estourar o limite de arquivos abertos, e aí é um erro silencioso que a gente só percebe depois, não dá nem para perceber durante um teste, por exemplo. Então, por isso a gente escolheu o fopen e não o file getContents, que já abre o arquivo, pega o conteúdo e fecha para a gente. Foi proposital. Ok, então eu abro um arquivo, verifico se eu abrir, se não retorno falso, abro o arquivo de destino, verifico se eu abrir, se não retorno falso, e aí eu faço uma escrita de um arquivo, pegando o conteúdo dele como se fosse um stream e escrevendo no arquivo de destino. E depois fechando os dois arquivos e retornando true. Bem otimista, tudo vai dar certo. Nunca é assim, né? E aqui está o problema, né? Se eu retornar falso aqui, ou se isso aqui der erro, eu vou deixar os arquivos abertos. É aí que entra o adiamento, o defer. Como é que funciona o defer? Como eu expliquei ainda agora, eu vou abrir o arquivo, vou verificar se ele abriu, se não retorno falso. Mas se eu abrir o arquivo, então imediatamente eu vou dizer, olha, assim que eu sair dessa função, fecha esse arquivo. Não importa se eu retornar aqui, se eu retornar aqui. É como se fosse um finally, quando eu estou fazendo tratamento de exceção.
Só que como o Go não tem exceção, eles fizeram o defer. Eles têm um bom motivo para isso. Ok, mas eu estou vendo aqui PHP e eu estou vendo o defer com um bloco de código. Como será que daria para implementar isso através de paráfrase, de extensão do tipo paráfrase com PHP? Eu precisaria de um modo de executar isso daqui quando a função termina de executar. Opa! Voltando aqui para o editor. Eu já tenho aqui a macro pronta, porque não daria tempo de escrevê-la. E aqui eu tenho uma fonte simplificado daquele caso que a gente viu lá, em que eu abro um arquivo, pego uma determinada view e faço imediatamente um defer para fechar esse arquivo. Depois, ponho o conteúdo desse arquivo no standard de output, e aqui embaixo eu estou executando a função. Se eu executar isso daqui, a gente vai ver exatamente isso acontecendo. Primeiramente, eu estou colocando o conteúdo do arquivo no stdout, e por último, eu estou executando esses dois statements que estão dentro desse bloco que foi adiado, que é fechando o recurso de ID número 34. Isso aqui, no caso, seria o file handler. Seria o ID do file handler. Legal, mas como funciona isso? A gente sabe que o PHP tem um coletor de lixo. E junto com esse coletor de lixo, a gente tem um método mágico chamado destruct, que é executado cada vez que um objeto é coletado. Quando ele vai ser destruído da memória, o destruct é invocado. Todo mundo já entrou em contato com o destruct alguma vez. Já é usual da comunidade implementar, por exemplo, um pooling de conexão e colocar um método destruct nele para fechar as conexões quando o objeto vai ser coletado. Então aqui a gente basicamente se aproveitou dessa mesma característica. Primeiro eu criei uma macro que procura a palavra literal defer, captura, de novo, uma trapaça, né? Captura todo um bloco que tiver à frente desse defer e um ponto e vírgula. E aí essa macro vai expandir para uma classe anônima que vai receber um closure. E quando essa classe anônima sair do escopo, ela vai invocar o destruct. Então a gente consegue ter defer implementado no PHP, com PHP. Então, ok, a gente tem adiamentos no PHP sem precisar de uma extensão em C. Esse aqui é um caso um pouco mais simples, mas que vai servir para a gente explicar melhor como funciona a DSL de macro. Na linguagem o Java 7 ou mais, um único bloco de tratamento de exceção, um único catch, consegue capturar mais de um tipo de exceção. Eles tiveram um racional interessante para colocar isso na linguagem, que é o seguinte: não é incomum da gente ter um bloco de código que pode emitir diversos tipos de exceção. E também não é incomum o programador se encontrar numa situação em que ele não quer repetir o mesmo código múltiplas vezes, sendo que ele vai dar o mesmo tratamento para todas essas exceções. Só que, ao mesmo tempo, o programador não quer tratar a exceção que nem em Pokémon. Ele não quer pegar todas. Ele não vai colocar exception e pegar todo mundo. O que foi proposto no Java,
que eu possa fazer um multi-catch, que eles chamam, que é basicamente, no mesmo bloco que apanha as exceções, eu declarar vários tipos de exceção e fazer o mesmo tratamento. Como fazer isso usando pré-processamento em PHP? Ok. Aqui eu tenho exatamente aquele mesmo caso que está lá no slide. Só que dessa vez eu vou converter esse código que está pegando várias exceções em blocos distintos e vou colocar no mesmo bloco. E como esses blocos são equivalentes, eu vou elidir eles do código. Se eu executar isso daqui, eu vou ver imediatamente o erro de sintaxe. Ele encontrou um pipe, mas na verdade ele estava esperando uma variável que é a sintaxe normal do PHP. Como implementar isso? Usando uma macro, deixar essa sintaxe válida. Bom, a primeira coisa que eu tenho que encontrar no código, para montar uma árvore de sintaxe abstrata a partir desse código, é encontrar o token literal, que seria o catch. Depois eu preciso de um parênteses, eu preciso também fechar esse parênteses. E como a gente já conhece esse construct, eu vou colocar logo. Eu vou capturar aqui o corpo desse statement de catch. Eu posso dar qualquer nome aqui, tá? Mas eu vou chamar de corpo porque é autodescritivo. Ok, correndo. O que eu tenho aqui é uma lista de classes. Então eu tenho uma repetição e um delimitador, que seria esse pipe. Usando o API de Parser Combinator, eu já tenho uma função que captura uma lista. E eu também já tenho uma função que captura um namespace, ou o nome de uma classe, ou um nome de uma classe qualificada, que seria o nome da classe inteiro, junto com o namespace. Bom, eu vou avançar aqui os slides rapidamente. Que é para não avançar no tempo. E a gente pode implementar o multi-catch. Uma coisa interessante, no PHP 7.1, essa proposição foi aceita. Quem estiver usando o PHP 7.1 já vai poder capturar várias exceções quando estiver tratando exceções. O exemplo que eu iria mostrar se tivesse mais tempo seria com relação a tipos enumerados, que também dá para implementar, e o algo mais complexo, que foi uma RFC que foi rejeitada há muito tempo atrás, seria os property accessors, que acabariam com essa confusão de getter, etc. que a gente tem, mas vai ficar para outra hora. Oba!